Olá, muito bom dia. São 8 horas, 1 minuto. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pela internet, no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Se você ainda não baixou, corre lá, baixe o aplicativo, é muito bacana, qualidade 10. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. Vamos começar o programa de hoje direto, olhando lá fora o trânsito. Como é que está o trânsito? Coloca aí, Josiel, por gentileza. Bom dia a você também e ao Arthur, que fazem amanhã desta segunda-feira. Olha aí, já temos aí imagens do trânsito. Olha aí, Avenida Fernandes Lima. Parece que o trânsito tá bom? Não, o ônibus é que encobriu a minha visão. Trânsito carregado já no sentido do centro da capital. 8 horas, 2 minutos. Sejam muito bem-vindos. Vamos voltar aqui para o estúdio e do estúdio vamos com ele, Viderlan Araújo. Tá feliz da vida, né, Viderlan? Tem torcedor do Galo dizendo que o Chico é o novo Neymar e que o Barcelona vai levá-lo. Exagero, Viderlan. Bom dia para você e para o Flávio Santos. Bom dia, Mauro Vedequim, para você, né? O Chico fez um gol que eu vou dizer, não deixa a desejar em nada para os padrões da Europa mesmo. Um gol muito bonito na sexta-feira contra o América Mineiro na vitória do CRB. E um final de semana também de muito futebol, que daqui a pouco o Alexandre Lino vai deixar o nosso telespectador informado aqui no programa TV Mar News. Um abraço para você, ótimo dia, ótima semana para os nossos telespectadores. Situações importantes nós vamos destacar também para os nossos telespectadores. Primeiro, o restabelecimento na circulação dos trens. Nós vamos daqui a pouco também na estação aqui no centro de Maceió para mostrar que daqui de Maceió até Lourenço de Albuquerque a situação deve ser restabelecida nesta segunda-feira, o que deve beneficiar milhares de alagoanos, porque o centro de Maceió também depende desta movimentação. São muitos trabalhadores, principalmente o pessoal que vem ali da região de Satuba, de Lourenço, para poder, pagando apenas 50 centavos, realizar suas atividades diárias e também cumprir sua carga horária. Então, com esse restabelecimento dos trens na manhã desta segunda-feira, diante do deslizamento de barreira, que acabou impossibilitando e prejudicando milhares de alagoanos, essa condição será restabelecida, o que significa também um aumento na economia do nosso estado. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui também do calçadão do centro de Maceió toda a preparação, já que a Aliança Comercial vai inclusive trazer essa série de ações que estão sendo preparadas para esta semana de Dia dos Pais, o que deve aquecer as vendas nas lojas. Um aumento na segurança já está também na programação e isso é um processo que precisa ser também enaltecido. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o representante da Aliança Comercial, Guido Júnior, para poder falar dessas ações dessa semana do Dia dos Pais. Um outro detalhe que nós vamos também colocar em evidência daqui a pouco aqui no TV Mar News é o fato da série de reuniões, a Assembleia envolvendo os rodoviários, que mais uma vez, hoje, em uma outra empresa, vai pelo menos demorar um pouco para ter seus ônibus em circulação. Segunda-feira, a Veleiro de Rio Largo está sendo também, nesse exato momento, ponto de assembleia para discutir o reajuste salarial, em que há 2 semanas já começa a ser também estabelecido. Reajuste salarial e no aumento dos tickets, 5% para a categoria. Isso vai ser também colocado em pauta. Lembrando que ainda esta semana, amanhã, a Real Alagoas será a empresa também que vai ter pelo menos a sua frota de ônibus circulando um pouco mais tarde nessa série de assembleias. E na quarta-feira, o encerramento dessa assembleia na garagem da empresa São Francisco, com todos os rodoviários. A categoria dando o ok, nesses 5% de reajuste, está encerrado esse processo de assembleias aqui esta semana. Então a expectativa é enorme neste sentido e os rodoviários nesta etapa de reuniões também prometem tentar a condição de sensibilizar a população e também de sensibilidade para as necessidades da população, trazer todos esses detalhes daqui a pouquinho aqui no TV Mar News. Eu volto com você. Imagens de Flávio Santos, aqui imagens do centro da capital alagoana na manhã desta segunda-feira. Uma manhã tranquila, as lojas do centro ainda levantando suas portas e daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes ainda nesta edição do TV Mar News. Ótimo início de semana para você, Mauro. Para você também, Viderlan, muito obrigado pela sua primeira participação. E eu chamo a atenção, você que está aí em casa, ou no computador, ou no seu carro, acompanhando a TV Mar.
Neste momento, a gente vai abrir espaço para um assunto de extrema importância e que realmente precisa ser dito, escancarado e, eu digo, um puxão de orelha na sociedade. Não espere acontecer mais uma vez. O Ministério Público Estadual iniciou no sábado uma série de ações que fazem parte da campanha Agosto Lilás. Ah, Mauro, eu tenho visto aí, mas não sei do que se trata. Gente, esta campanha tem o objetivo de combater a violência doméstica, a violência contra as mulheres. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a doutora Maria José Alves, que é promotora de justiça. Doutora, muito bom dia, é um prazer. Bom dia, grata reencontrá-la. também pelo Fico espaço. muito feliz de poder abrir esse espaço e eu queria primeiro fazer como início dessa nossa conversa. Os números, quando o assunto é a violência contra a mulher, realmente são números alarmantes, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, grata pelo espaço, novamente aqui, bom dia a todos. É o seguinte, realmente são alarmantes, né? E nós, é claro que dentro da violência contra a mulher, nós estamos falando sobre um segmento, sobre um recorte, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, sob a forma da Lei Maria da Penha, aquela que acontece dentro da família, no espaço da família, entre familiares consanguíneos ou não, nas relações afetivas. Hoje, por exemplo, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha está completando 11 anos. São 11 anos de muita luta, de muita batalha, de muitas dores, mas também de muitas conquistas. Se, por um lado, os números assustam dentro deste recorte que eu falei, eles também nos dão um alento. E qual é o alento? Significa que, se temos conhecimento destes números, se temos conhecimento dessas vítimas, é porque, de alguma forma, esses casos chegaram até nós. Chegaram até o sistema de justiça, chegaram até a rede de atendimento. Então, houve uma quebra do silêncio por parte da vítima, ou se não foi a vítima diretamente, de alguém que, tendo conhecimento, resolveu não se omitir. Doutora, esse tipo de violência atinge todas as classes sociais, né? Não há um perfil comum das vítimas, né? Todas as classes sociais, todos os segmentos, níveis culturais, socioeconômicos, todos, não há. Óbvio que a gente sempre vai encontrar numa classe social menos favorecida um número maior de casos, mas por quê? É uma questão matemática. O número de pessoas dentro desta classe também é muito maior, por isso, mas realmente atinge. E hoje, eu preciso dizer, já há 4 anos atuando dentro da violência doméstica, na promotoria que é privativa dos casos da violência doméstica, sempre sob a forma da Lei Maria da Penha, eu tenho que dizer que as mulheres que estão, as mulheres das periferias, dessa classe menos favorecida, são as que mais ousam procurar ajuda, talvez porque não se preocupem tanto com a questão do constrangimento, do que vão pensar, do que vão dizer, sabe? Até porque quando acontece numa classe mais favorecida, alguém de famílias mais tradicionais, mais conhecida, a própria mídia também, daquele boom, aparece mais, e isso também constrange um pouco a mulher vítima de violência doméstica dessas classes mais favorecidas, mais privilegiadas. Doutora, vamos falar um pouquinho da maneira como está estruturada a campanha. Houve uma ação no sábado, haverá ações aí ao longo de todo o mês? Sim, até o dia 31 de agosto nós estaremos com todas as nossas forças voltadas para essa campanha. Óbvio, não é, Maura? A luta contra esse tipo de violência, qualquer tipo de violência, mas esse especificamente, é uma luta contínua e permanente. Mas por que agosto? Primeiro, por conta do aniversário da Lei Maria da Penha hoje. Por que Lilás? As pessoas, inclusive, no sábado perguntavam muito, mas por que Lilás? Até aconteceu um fato engraçado, porque o nosso símbolo é aquele lacinho lilás, e eu e a doutora Ilza Paiva, que é do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher do Ministério Público, e Marluce Falcão, que é promotora do Núcleo de Direitos Humanos, esta é uma campanha que não é só da Promotoria da Violência Doméstica, não é só a minha, é uma equipe nessa campanha. O Procurador-Geral, o doutor Alfredo, abraçou a campanha, a assessoria de imprensa do nosso MP, o cerimonial, é uma campanha feita a muitas mãos. Mas por que Lilás? Aí todo mundo dizia, quem morreu, né? Todo mundo preocupado, aconteceu muito isso, a gente colocou nas redes, nos nossos perfis, e todo mundo, aconteceu alguma coisa? Não, Lilás, já há alguns anos, há décadas, o Lilás é usado como cor de combate à violência contra a mulher, porque o Lilás, no estudo das cores, ele é a síntese do azul com o rosa. Tradicionalmente, azul é cor tida como masculina e rosa como cor feminina. Então,
Então, a junção dessas duas cores que dá o lilás significa que essa é uma luta de homens e mulheres. Não é uma luta de mulheres contra homens, é uma luta de todo ser humano, toda pessoa de bem, com princípios humanos, lutando contra a violência. Por isso, Agosto Lilás. A gente abriu no sábado, foi realmente muito gratificante. A comunidade como um todo abraçou. Tivemos, é claro, muitos parceiros, Polícia Militar, Governo do Estado, as secretarias, também a coordenadoria do município, muitos parceiros. Mas o que mais me animou foi ver como as pessoas tinham sede de saber, inclusive, coincidentemente, algumas mulheres vítimas, e eu parei umas 3 ou 4, coincidentemente, para colocar o lacinho para falar, e elas me disseram, eu tenho um processo lá, contaram, inclusive, da mudança de vida, agradeceram a acolhida, isso é muito gratificante. Com certeza. Isso significa que nós estamos no caminho certo. É uma batalha árdua? É uma batalha feita a muitas mãos? Mas esses números também, que são gritantes, porque no estado de Alagoas, tivemos 3.699 casos de violência doméstica familiar contra a mulher sob a forma da Lei Maria da Penha. Eu sempre digo, aquela violência com base no gênero. Em um ano, de junho de 2016 a junho de 2017, a gente fez um estudo, a minha promotoria se debruçou, abrimos caso a caso e fizemos um estudo. Tem muitos mais casos de violência contra a mulher? Tem. Mulher que foi assaltada, violência contra a mulher. Mulher que foi no tráfico, mulheres que, por exemplo, brigas de família, mas não sob a forma da Lei Maria da Penha. São quase 4.000 casos, é assustador, é muita coisa, mas o silêncio está sendo quebrado e a omissão também. E silêncio e omissão, pode acreditar, Mauro, são os maiores aliados do agressor, autor de violência doméstica e familiar. Doutora, para a gente fechar, é claro que não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula mágica, porque cada caso é um caso. Mas o que a senhora pode dizer para as mulheres que estão nos acompanhando neste momento, ouvindo o seu depoimento muito profundo, muito interessante, de alguém que está nesse dia a dia, né, doutora? A senhora faz esse trabalho com tanta grandeza e a gente acompanha isso. O que a senhora pode dizer para essa pessoa não sofrer mais ou pelo menos começar a interromper esse tipo de sofrimento? Então, você, mulher, vítima de violência doméstica e familiar, no seio da família, seu companheiro ou ex-companheiro, nos procure. Procure o Ministério Público, a promotoria funciona ali na Praça Sinimbu, na sede do Juizado da Violência Doméstica. Procure o Núcleo de Defesa da Mulher, procure a Defensoria Pública, que também funciona lá. Procure as delegacias especializadas, delegacias de plantão. O que você não pode fazer é se calar. Quebre o silêncio e o Ligue 180, que você não precisa se identificar, ou qualquer pessoa que também tenha conhecimento de que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica e familiar, saia da omissão, grite. E o Ligue 180 é um canal fundamental, eu sou ponto focal do Ligue 180 aqui em Maceió e posso garantir, o Ligue 180 funciona. O que vocês precisam fazer é gritar, quebrar o silêncio, porque toda a rede está pronta para ouvir. É verdade. Eu quero agradecer demais, doutora, a sua presença. Muito e obrigada. dizer para você que está em casa, existe uma estrutura do poder público que vai te ajudar. Ah, Mauro, nada funciona no Brasil. Não é assim, pelo contrário. Muita coisa, graças a Deus, funciona e a doutora Maria José Alves é prova disso. Muito obrigado pela presença. Grata eu, muito obrigada. Bom dia. Eu acho que o Videlan Araújo já está de volta com a gente, né, Videlan? Mais uma vez, bom dia para você. E você está ouvindo aí, eu sei, as palavras da doutora Maria José Alves e sei que você também está nos ajudando aí a construir essa campanha, né, Videlan? Bom dia para você e mande um abraço aí ao Guido que está ao seu lado. Deixa essa condição para os nossos telespectadores também, até mesmo de uma participação muito maior para fortalecer esse processo. Olha, Mauro, nós estamos no centro de Maceió, final de semana será o final de semana do Dia dos Pais. E essa ação que a Aliança Comercial estará promovendo, todos os anos é assim, tem o intuito, claro, de dar uma aquecida também nas vendas e também
transformar o centro em mais um ponto de atrativo para as famílias. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Guido Júnior, que é presidente da Aliança Comercial. Guido, a semana começando, uma semana que promete ser de muitas ações aqui no centro. Bom dia. Bom dia, exatamente. Nós temos a semana do Dia dos Pais, né, que nossos pais merecem um presente. Então o comércio se preparou para receber. Então nós vamos ter uma ação da PM com reforço do policiamento no calçadão e no entorno do calçadão. Nós vamos ter também na sexta e no sábado uma exposição de carro antigo, os carros tipo Opala, tipo carros antigos, tipo C10, aqueles carros antigos, junto com a parceria com o Clube do Carro Antigo. E a partir de amanhã a Prefeitura está fazendo também uma ação na fiscalização do reordenamento do centro, para que nós não temos nada contra os ambulantes, mas cada um tem o direito de negociar dentro do seu quadrado, né, como se diz aquela música. Então com esse intuito, a Prefeitura se prontificou a reordenar o centro, que tinha sido feito a primeira etapa, depois não levou adiante, e agora a Prefeitura vai retomar esse trabalho, também numa parceria com a Comissão Administrativa do Centro, e a partir de amanhã ela vai estar com o apoio também da Polícia Militar. Agradeço já de imediato a PM, que tem dado grande apoio aqui para a gente, do centro, e a partir de amanhã a gente vai ter o centro preparado, que como deve ser, né, para o lojista, inclusive as lojas com promoções, com a hora do cliente comprar é essa, porque está todo mundo fazendo promoção, todo mundo sacrificando margem para poder vender e conseguir o auge do comércio. Tem muito queima também durante essa semana. Essa questão de percentual vai ficar de acordo com cada loja dentro da sua realidade, Guido? Exatamente. Cada loja, hoje as lojas estão fazendo as campanhas individuais. Nós não temos, por enquanto, nenhuma campanha junto com as entidades. Nós tivemos no ano passado, no ano retrasado. Esse ano nós vamos ter, no final do ano, vai ter mais uma campanha junto com a Associação Comercial. Mas as lojas estão fazendo as promoções individuais e todas elas são com promoção. Você pode tirar pela própria mídia, onde está todo mundo com promoção. Então a hora do cliente comprar é essa. Quem tiver com o seu dinheiro, com o seu limite do cartão em dia, aproveite que o comércio precisa vender, a gente precisa retomar o lugar do comércio, que é um grande gerador de emprego e de impostos para o governo, tanto estadual como municipal, como federal também. O cenário, nessa condição em que o país vive de instabilidade financeira, está mudando um pouco aqui esse panorama no centro também? Já esteve pior, Guido, lojas fechando e sem perspectiva de abrir, agora pelo menos lojas fecham e tem outros empreendimentos sendo abertos também aqui no centro. Como é que está esse processo? Exato. Nós temos vários prédios que foram fechados, estão em reforma, onde vai abrir novas lojas. Isso é bom. A vantagem nossa aqui do centro é que a gente não tem muitas lojas fechadas. Se vocês olharem, nós temos em torno de 600 estabelecimentos comerciais e nós tínhamos 42 prédios. 2 já estão em reforma para retomar, com outra loja. Então isso é bom para a gente. E com relação ao mercado, nós tivemos no ano passado muito complicado. Foi muita redução de quadro, foi fechamento de loja, foi enxugamento das lojas, das redes, tudo enxugando. E esse ano, graças a Deus, nós tivemos uma melhora. Pequena, mas melhora. E a gente espera que essa melhora continue aumentando como tem sido feito. E qual é a estratégia que está sendo adotada pelos lojistas para recuperar um pouco essa condição, associada, claro, ao desemprego também e a essa crise que está estabelecida no país? Hoje, as empresas têm que fazer o que todo mundo está fazendo, é enxugar. Você tem que enxugar a despesa. Você não adianta você hoje querer aumentar muito o preço, porque você vai perder cliente, você vai ficar fora de mercado. Então é você enxugar a despesa, é você ver o quadro de pessoal. Infelizmente, a última etapa no enxugamento da empresa é a redução do quadro, mas é o que todo mundo fez, é o que todo mundo está fazendo. Redução de frota de veículos, todo mundo está partindo para isso, para enxugar toda a gordura que as empresas têm, que é para poder conseguir se manter e conseguir sobreviver a essa crise nacional. Olha, Mauro Wedekind, a outra condição importante que eu preciso destacar também é a questão do centro que está se preparando para receber também uma unidade pacificadora. Gostaria que você falasse como é que tem sido também esses entendimentos, Guido. Nós somos procurados pelo partido do governo do estado, pelo próprio Palácio. Então, o governo do estado vai entrar com três regiões. Vai ser o Jacintinho, vai ser o centro de Maceió e a orla de Maceió, onde vai ter o policial, quando ele está de folga, ele pode trabalhar digamos assim, nessa unidade pacificadora, onde para a gente, para o comércio, é um orgulho o governo do estado escolher, porque ele sabe que o centro de Maceió é um dos maiores, tanto gerador de emprego, como até mesmo da circulação de dinheiro e de imposto. Então ele foi contemplado, onde vão 3 ônibus, são 10 veículos Gols que vão fazer o policiamento, 10 motos, e vão usar também bicicleta
Então é interessante o projeto, eu vi o projeto, muito interessante, e o governo pretende já a partir de outubro já começar com essas unidades, tanto no centro como no Jacintinho, como também na orla da Ponta Verde. Agora, uma última colocação, Guido. O centro ele não pode ficar desassistido no aspecto de serviços. Gostaria que você falasse um pouquinho o que a Aliança Comercial tem feito para tentar restabelecer aqui o serviço de atendimento já, que presta serviços para toda a sociedade alagoana e que tinha um aqui no centro e que lamentavelmente foi desativado. Infelizmente o governo do estado teve essa triste ideia para o centro de Maceió de tirar o já daqui, onde foi aberto no shopping. Nós não temos nada contra o shopping, que eu também tenho estabelecimento lá, mas quem prejudicou foi a população. Nós tínhamos em torno de 18 mil atendimentos na lotérica do Já, e esse já saiu. O governo do estado disse que até março estava colocando de volta o Já no antigo fórum, mas até agora não veio. A gente já cobrou, já pediu, mas não veio. Então, o maior prejudicado não só os lojistas, como também a própria população. Porque muita gente vinha até do interior para vir no centro, para aproveitava, resolvia as coisas que tinha que resolver no Já e fazia as compras. Então, esse Já que foi retirado do centro, infelizmente, só veio a prejudicar mais ainda o comércio, que a gente tão sofrido como é o nosso centro. Quantos por cento a expectativa dos lojistas para essa semana de Dia dos Pais? Em torno de 8% em relação ao ano passado. É um bom número para a crise que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado, então, ao Guido Júnior, viu, Mauro? Essa é a condição, trazendo também outros aspectos que envolvem o centro de Maceió, esse local que é um polo mesmo e que movimenta bastante a economia do nosso estado e que precisa de situações como o posto de atendimento, o Já, que trazia uma condição enorme, né, um leque de serviços para a população e que foi desativado, funcionava aqui ao lado do prédio do antigo Produban, que hoje também está desativado. Acho que esse serviço é um serviço essencial para a população, principalmente o pessoal que reside no Litoral Sul, o pessoal que vinha de Marechal Deodoro, dos bairros Ponta Grossa, Trapiche, Prado, Joaquim Leão, para poder fazer seus serviços, faziam compras no centro, resolviam também suas pendências junto ao Detran, junto à Eletrobras, junto à Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas, a Casal. Então esse serviço é um serviço essencial para a população e que hoje aqui no centro já não oferece mais essa condição, essa possibilidade. Vamos acompanhar esse processo e durante essa semana, que se coloca como uma semana também aquecida nesse processo de vendas, o centro está se preparando com reforço na segurança e também tudo isso está sendo feito com o trabalho dos lojistas em facilitar a venda dos seus produtos com promoções para os consumidores durante essa semana de Dia dos Pais. Imagens de Flávio Santos, daqui a pouco de outro ponto da cidade, nós vamos trazer mais informações nesta edição do TV Mar News. Até já! Muito obrigado, Videlan. Sem dúvida nenhuma, qualquer ação que seja feita para valorizar o centro é bem-vinda. Eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo, primeiro intervalo de hoje, e volto já já com uma entrevista muito legal de uma história que eu tenho certeza que você vai gostar. Não saia daí a resposta na volta do intervalo comercial. Até já. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Muito bem, estamos de volta com o TVMA News e na tela mais uma novidade para você. Muito obrigado ao Kleiner, ao Daniel, ao Arthur e também ao Josiel, todos que fazem aí a tecnologia da TVMA. Você tem na tela aí imagens do Easy, assim que fala, que coisa linda, viu, Márcio? Você que estudou inglês, aquele The Books on the Table, aquele negócio que o Márcio estudou, esses pontos aí, gente, só para vocês entenderem, são os pontos onde tem vermelho, significa que tem trânsito complicado. E a partir de hoje a gente vai fazer uma casadinha para você. A gente mostra a tecnologia do aplicativo e depois põe na tela a imagem real, a imagem do trânsito. Vamos fazer isso? Olha aí, Catedral, Rua do Sol, trânsito normal para o horário, 8 horas 29 minutos, na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, o ano tá voando, já tem gente pensando no Natal. Márcio, tem presente para mim esse ano, né, Márcio? Porque eu te ajudei muito ao longo de 2017. 2, venho segurando a sua bronca. Volta para cá porque tem um assunto muito interessante. Mais uma boa notícia, a gente sempre abre espaço para as boas notícias também. Por que não? Olha só, a Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social, que a gente conhece como SERES, né? Deu mais um passo importante para inserir reeducandos no mercado de trabalho. Na quarta-feira, a SERES firmou uma parceria inédita com a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados. Com a conquista, a SERES chegou ao
30º convênio. Muito legal. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Shirley Araújo, ela que é chefe de reintegração social da SERES. Shirley, muito bom dia, é um prazer reencontrá-lo ainda mais para falar de mais um grande assunto, mais uma conquista. O que representa chegar aí ao 30º convênio? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia. Bom dia aos ouvintes e telespectadores. É uma conquista, né? Mais uma conquista para a Secretaria de Ressocialização, chegar ao 30º convênio. Convênios estes que têm o objetivo de dar oportunidade de trabalho a reeducandos do regime semiaberto e aberto e fazendo com que essas pessoas possam realmente ser inseridas na sociedade de forma produtiva e se afastando assim da criminalidade. Então, para a SERES é um trabalho contínuo. A SERES inicia desde que o indiciado, o réu, entra no sistema prisional com a retirada de documentação, com o trabalho quando ele está no regime fechado, com a produção de artesanato, de oficinas. Então, ao sair do sistema prisional, ao sair do cárcere, ele deve também ter uma oportunidade para que, quando ele retorne, né, ao convívio, ao meio familiar, ele tenha ainda como manter a família. Então, é nesse momento que os convênios, a nossa grande parceria, nesse momento que as pessoas conseguem dar essa oportunidade, os conveniados têm essa oportunidade e podem, sim, trabalhar, ter uma renda e manter sua família longe da criminalidade. E isso, com certeza, ajuda nessa ressocialização, né? E até mesmo evitar que essa pessoa pratique mais um crime, né? Com certeza. Essa é uma forma excelente de se evitar que ela pratique mais um crime. Tanto é que o nosso índice de reincidência das pessoas que estão trabalhando é menor que 2%. Puxa vida. Bem baixo em relação àqueles que não têm trabalho algum, não tem nenhum, não é autônomo também, não tem nenhuma prática educacional de qualificação após o cárcere, que chega... A reincidência, nesses casos, chega a 70%. Então, realmente, se a pessoa sair e não tiver nenhuma oportunidade, ela volta a cometer delitos. Inevitavelmente, isso é uma média do Brasil, não é só Alagoas, é uma média nacional e, infelizmente, se a sociedade não enxergar que é através do trabalho, da oportunidade que a gente vai tanto ressocializar, quanto até prevenir outros delitos, né? É um caso de prevenção também. Se a sociedade não enxergar isso, a gente nunca vai conseguir baixar esse índice que é tão alarmante quando não se há oportunidade. É verdade. Shirley, me diz uma coisa, você já tem um número de pessoas beneficiadas por esses convênios? São 30, né? São 30. Hoje nós ultrapassamos já os 600, em torno de 610 pessoas, 615, varia mês a mês, porque alguns extinguem a pena, então saem do convênio, porque a gente tem que entender que o convênio é enquanto durar a pena. Então, o conveniado, o reeducando, ele não tem as garantias trabalhistas, ele é regido pela Lei de Execuções Penais. Então, enquanto durar a pena, ele está no convênio. E aí, o que é que a gente tem trabalhado para esse conveniado após o cumprimento da pena? É a qualificação. Então, nós não colocamos apenas a pessoa para trabalhar, nós incentivamos e fazemos parcerias para qualificação profissional, educacional, para que essa pessoa, após o cumprimento da pena, também tenha outro trabalho a realizar. E a importância da família nesse processo todo, em Shirley? A família é muito importante e muito parceira. A família ela tem que realmente incentivar a pessoa a não abandonar o trabalho, a cumprir todos os requisitos que a gente de acompanhamento, porque outro trabalho que nós fazemos é o acompanhamento psicossocial. Então, o reeducando, ele ingressa no trabalho, mas ele tem todo um apoio de psicóloga, assistente social. Temos também uma equipe de fiscalização que faz a parte disciplinar dessa pessoa. Então, vê a questão da assiduidade, pontualidade no trabalho. Então, se houver algum desvio de conduta, já tem as penalidades, as sanções que podem ser aplicadas para que essas pessoas possam realmente
ter um regramento em suas vidas, porque a gente entende que muitas delas nunca tiveram um primeiro emprego, nunca sequer tiveram numa sala de aula. Então, é um problema social que é anterior à prisão. Então, durante a prisão e após, a gente começa todo um trabalho, que é a missão da Secretaria de Ressocialização, todo um trabalho disciplinar, educacional, de qualificação e profissionalização. Vamos aproveitar também para falar como o empresário que tem o desejo aí de participar, de fazer um convênio como esse, o que ele deve fazer? Certo. O empresário é muito simples, ele precisa apenas manifestar o interesse em ter essa mão de obra na empresa dele, através de um ofício. Encaminha o ofício à Secretaria de Ressocialização, ao secretário, né, informando esse interesse. Maiores detalhes quanto à documentação que deve vir, ele pode ligar para o 3315 1756 ou 1753 e ter esses detalhamentos de como é o procedimento, o processo é encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado. Então, tem toda uma tramitação processual para que o empresário tenha essa mão de obra. Então, só repetindo, quando esse empresário ele adquire essa mão de obra, a gente não, vamos dizer assim, não abandona. Claro. A gente tem todo um compromisso, uma responsabilidade de fazer o acompanhamento dessa pessoa enquanto ele estiver no trabalho também. É verdade. É importante até dar um depoimento meu pessoal, porque eu conheço o trabalho que os reeducandos têm feito na Bom Sono, Sim. do Júnior. Muito legal o trabalho lá que eles fazem e realmente transforma as vidas. E tem um outro exemplo no estado vizinho, Pernambuco, de uma empresa que também emprega essa mão de obra, vamos chamar aqui de especial, e tem tido bons resultados. Então, fica aí o exemplo para você na manhã desta segunda-feira. Com certeza. A gente não tem tido reclamações, Mauro. É uma mão de obra que eles têm vontade de mostrar, inclusive, à sociedade, que não precisa ter esse preconceito pelo que eles passaram. A gente sabe que no estado de Alagoas a gente tem uma grande maioria crimes passionais, então são realmente situações de momentos. Nós fazemos, para o encaminhamento desse reeducando, nós fazemos a análise psicossocial dele, também do local que vai recebê-lo, para a gente ter uma ideia qual o perfil que aquele órgão, aquela instituição precisa, e também nós fazemos a análise da vida carcerária dele. Então, entra toda uma questão até também do delito. A gente sabe que tem determinados delitos. Não pode, por exemplo, ir para a Secretaria de Educação, outros não podem ir para uma perícia oficial. Então, a gente tem todo esse cuidado para que realmente o projeto dê certo. Muito bem, parabéns, leve um abraço de nós todos aqui da TV Mar para a sua equipe lá nas séries e continue nessa luta que eu sei que não é fácil. Obrigado. Muito obrigada, Mauro. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra a gente estar assim, demonstrando e mostrando o trabalho que a Secretaria faz, que não é apenas o encarceramento, mas é principalmente a ressocialização. Muito verdade. Obrigada. Eu que agradeço. A gente mostrou uma boa notícia, agora a gente vai mostrar uma outra boa notícia, já que o doutor Milton Enio recebeu uma comenda mais do que merecida. Um grande abraço ao doutor Milton Enio e veja a reportagem que foi feita pelo querido Fernando Palmeira. Acompanhe. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, através do deputado Bruno Toledo, presta uma justíssima homenagem a um dos grandes homens alagoanos, um dos grandes profissionais da medicina, Milton Enio, que recebe a comenda importantíssima de um dos grandes nomes da poesia, da literatura, que é Lê do Ivo. Deputado, parabéns. O que é que representa isso para a Casa de Tavares Bastos e, particularmente, para o novo deputado? Bom, primeiro uma honra para mim poder homenagear um homem da envergadura moral do Dr. Milton Enio, alguém que todos sabem da forma pacificadora, amorosa, que ele exerce todas as suas atribuições como médico, como poeta que é, membro da Academia Alagoana de Letras, Dr. Milton Enio, receber a comenda que leva o nome também de outro grande alagoano, Lê do Ivo, o poeta Lê do Ivo, que nos deixou recentemente, mas o seu legado ficará eternizado, está eternizado. Eu não tenho nem palavras para falar, né? Porque grande parte hoje da sociedade alagoana sempre foi assistido, tratado pelo Dr. Milton, sempre com aquele grande carinho que ele tem todos. Eu digo que o Dr. Milton é um grande pai
é o pai de todos nós. É uma homenagem mais do que devida ao mestre Milton Enio. Ele é um vulto alagoano, né? Merece todos os nossos agradecimentos pelo trabalho que ele tem feito em prol das nossas crianças, da medicina. Não é isso? Eu estou muito contente de estar aqui, representando a organização Orlando de Mello e também pela amizade que nutro pelo Dr. Milton Enio. Eu, como filho, posso atestar aqui de público que tive na pessoa dele a referência sempre do servir e do estar a serviço do próximo. Sempre dizendo que a razão da felicidade é estar preocupado com o próximo. Primeiro o próximo, para depois a si mesmo. Eu fico muito feliz, agradecer a imprensa pela cobertura que dá. A você, um especial amigo. Cresci ouvindo ele falar de Fernando Palmeira de uma forma muito intensa, de uma forma de muito carinho. Então é motivo só de alegria. Eu estou aqui hoje vivendo uma manhã de felicidades e com a presença de vocês todos aqui, um reconhecimento por esses 54 anos de medicina, em que eu pude verificar, nesses anos todos de trabalho, que uma coisa importantíssima na vida da gente, oferecer as coisas que são de graça. Beijo, abraço, afeto, consideração. Isso é de graça, mas o retorno para quem recebe é imenso. E é isso que eu procurei fazer nesses anos todos de medicina. Quero um bem enorme ao povo da minha terra, às crianças da minha terra, e torço para que todas sejam bem felizes e sejam amadas pelos seus pais para serem no futuro grandes homens. Eu considero a vida como um presente de Deus e então eu procuro retribuir a Deus esse presente distribuindo afeto entre as pessoas. Que Deus lhe abençoe. Esses e mais outros, como já tivemos a oportunidade de registrar, merecedor de todos os encômios, os aplausos do povo de Alagoas, e todos esses méritos são justamente merecidos. E nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, tenho certeza que os aplausos, o reconhecimento é da Assembleia Legislativa, representando o povo alagoano. Bem merecida, justa homenagem da figura de Lê do Ivo para essa figura paternal, um espírito iluminado, que é o nosso amado Milton Enio. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Orlando de Mello no canal 25 da NET. Muito bem, muito obrigado, Fernando Palmeira. Direto ao vivo, Videlan Araújo, o trem tá aí ou já partiu, Videlan? Com você. Já partiu, Mauro Vedequim, já partiu o trem, mas começa a semana naquele clima em que a comunidade, a sociedade alagoana volta a ter o serviço, eu diria que um papel importante também nessa condição, em termos de economia, movimentação daquilo que nós já colocávamos, num valor muito barato até Lourenço de Albuquerque, Maceió, Lourenço de Albuquerque, aproximadamente 32 quilômetros, e diante daquela interrupção ali no Mutange, com o deslizamento de uma barreira que acabou atingindo também a linha férrea, o VLT voltou a funcionar na manhã desta segunda-feira, com todos os seus serviços habituais sendo restabelecidos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Wellington Pedro, ele que é engenheiro de transporte da CBTU e que vai explicar para a gente. Wellington, retorno das atividades, 16 viagens durante o dia, está mantido esse processo? Bom dia. Bom dia a todos. Hoje a gente está retornando com a nossa operação completa. De Maceió até Lourenço de Albuquerque, com as nossas 16 viagens. Inclusive, anteriormente, antes de todo esse processo da chuva, a gente estava com 16 viagens, mais 4 viagens dessas 16 eram até Satuba. E hoje a gente está retornando com as 16, somente 2 até Satuba, de Maceió a Satuba, através da conclusão de mais algumas obras no trecho entre Satuba e Gustavo Paiva. Wellington, é importante dizer, você como engenheiro de transportes, Wellington Pedro, eu gostaria que você trouxesse para a gente o seguinte, a questão desses benefícios à população. Acabamos de acompanhar a chegada de mais um trem cheio de passageiros, ou seja, representa bastante essa condição para aqueles que trabalham aqui no centro, né? Sim, com certeza. Inclusive para a gente da empresa, todo ferroviário ele gosta de ver o trem rodando. Quando o trem está parado, como ficou nessas últimas 2 semanas, a empresa como um todo fica com aquele sentimento ruim por não estar oferecendo o transporte que a gente oferece de baixo custo e com a qualidade que vocês conhecem. Então a gente sabe que a gente transporta muita gente no estado e que a nossa população depende desse transporte, pois o custo, como relatado em algumas reportagens, inclusive por próprios usuários que procuram a gente, eles relatam que o custo sem o trem é cerca de 10 a 20 vezes maior. A população deixa de pagar 50 centavos para pagar 5, 10 reais no transporte para o trabalho.
Essa questão dos horários, eu gostaria que você falasse, não precisa também se aprofundar, porque são vários os horários, mas gostaria que você trouxesse assim, os horários que são considerados os mais importantes, o que o trem vem lotado todas as vezes mesmo. Eu gostaria que você reforçasse essa questão dos horários. Nossos horários chefes, assim, que consiste a nossa operação, são os seguintes. De Rio Largo, durante a manhã, como vocês têm visto aqui, a nossa operação maior, ela é oriunda de Lourenço de Albuquerque, Rio Largo, até Maceió. A gente tem o primeiro trem de 4h45, a gente tem esse trem aqui que chega de 8 horas, esse que chega próximo às 8h30 aqui. E durante o dia a gente tem trens intercalados. Partindo daqui, o próximo vai ter às 9h30, a gente tem de meio-dia, partindo daqui 12h25, retornando a 1h30. E no fim da tarde, a gente tem a nossa demanda maior, a gente tem, partindo daqui da estação de Maceió, em direção a Lourenço de Albuquerque. A gente tem trens a partir das 17 horas, 18, 18h30, 19 horas, a gente tem esses trens atendendo a nossa população. Qual a capacidade máxima de cada VLT desse aí, numa condição como essa, em cada viagem? A capacidade máxima gira em torno de 650 usuários a cada viagem. E naturalmente vem com a capacidade no limite, né? Sim, sim. Quando fala essa capacidade, é a capacidade inclusive com os usuários em pé. Quando ele vem nesses horários de pico, ele vem com capacidade limite mesmo. Uma questão importante, a educação da população também no uso do VLT. Eu gostaria que você falasse um pouquinho se esse número de atos de vandalismo tem diminuído também no transporte. A gente sofre com esses atos de vandalismo, inclusive com a falta de conscientização em alguns âmbitos. Isso, quer queira, quer não, acaba prejudicando a gente, porque é um serviço que é da população. Isso aqui não é da gente, é da população como um todo. Então, esses atos de vandalismo, a gente acaba muitas vezes deixando um trem fora de operação por um vidro quebrado ou até mesmo algo danificado. Inclusive, conscientemente, a população acaba acarretando maior número de acidentes, acaba deixando animais soltos na via, acaba atravessando passagem de níveis, que tem que respeitar a passagem do trem, que é prioritária. Muitas vezes alguns condutores acabam interferindo nisso, acarretando acidentes que deixam o nosso trem parado, acabam prejudicando de alguma forma a população. Muito obrigado, viu, Wellington, pelos seus esclarecimentos. O Wellington Pedro, ele que é engenheiro de transportes da CBTU, comunicando essa questão do restabelecimento do serviço. Os trens de Lourenço de Albuquerque, Rio Largo, Maceió, Rio Largo, Lourenço de Albuquerque, em horários normais, 16 viagens durante o dia, sendo 8 vindo e 8 voltando. Isso é a condição que precisa ser estabelecida também, já que a CBTU cobra apenas 50 centavos, é o valor da passagem, então isso significa um valor mais barato. Naturalmente, hoje o ônibus está ali beirando os R$3 uma passagem, então vir de trem acaba sendo a ótima opção dentro dessa condição de conforto que a CBTU está proporcionando. Mauro Wedequim, paralelamente a isso, a CBTU também dá sequência à implantação do sistema de sinalização ao longo dos 32 quilômetros da via permanente. Ou seja, o retorno das atividades não impede essa questão da sinalização também, o que acaba sendo importante, encaixando bem no que o Wellington colocou. Animais soltos, os proprietários de animais precisam ter cuidado também para não prejudicar e não trazer nenhum tipo de prejuízo para a CBTU e para a comunidade, porque cada ônibus, cada trem desse ficando impossibilitado, significa que as pessoas são prejudicadas no final das contas. A expansão até o bairro de Jaraguá, cujos trabalhos também deverão ficar definitivamente concluídos até o final do mês de setembro, essas também continuam acontecendo. Então, ou seja, no final do mês de setembro, o trajeto pode ser até um pouco maior, a estação está sendo construída também ali no bairro Jaraguá, o que também dá uma margem muito maior nessa área de cobertura que os trens da CBTU, que o VLT vai oferecer para a sociedade alagoana. Aqui direto de uma das estações, a estação central da CBTU, no centro de Maceió, com imagens de Flávio Santos. Voltamos com você nos estúdios. Mauro Wedequim. Muito obrigado ao querido Viderlan Araújo, trazendo aí informações muito importantes e também, de certa forma, tratando da economia. E tem muita gente querendo economizar, principalmente combustível. E uma forma de fazer essa economia é utilizando o GNV. Vamos ver a reportagem. Acompanhe.
O Willingdon Ferreira afirma sem medo de errar. Abastecer com gás natural é muito mais rentável. Ele, que utiliza o carro como ferramenta de trabalho, conta que fez a conversão da gasolina para o GNV há 8 meses e que o investimento valeu mesmo a pena. Usar o gás é bem mais prático, bem econômico e vale a pena. E aí já deu para tirar então o investimento que você fez para colocar o gás? Já deu para tirar, já faz um tempinho já. Eu já tive uma economia que deu para fechar todas as despesas que eu fiz com gás. Esta convertedora da capital tem sentido os reflexos que a alta no preço dos combustíveis deixou. O gerente do estabelecimento, onde também funciona uma mecânica, conta que após o anúncio do aumento, a procura pela conversão cresceu consideravelmente. Hoje a gente equivale a 40% do nosso faturamento da empresa. Então a procura realmente é grande? É grande. E com os aumentos, toda vez que é anunciado aumento de combustível, a procura aumenta. Os números não mentem, basta olhar para as tabelas dos postos de combustíveis para comprovar. Abastecer com GNV representa uma economia de quase 57% no bolso do consumidor. Para um motorista que roda 2.500 quilômetros por mês, isso significa uma economia de aproximadamente R$ 570. E o que sobra dá até para pagar o investimento necessário para realizar a conversão. O taxista, ele tem uma retirada do investimento mais rápido. Só que o gás ele é viável para qualquer tipo de pessoa. A diferença é que o taxista, como ele roda muito, ele tira em um tempo mais rápido. E o particular ele vai demorar mais um pouco. Mas é só fazer a matemática, a prova dos 9, que ele vai ver que é viável para qualquer tipo de motorista. E as vantagens não param por aí. Uma lei criada em 2016 concede descontos de até 54% no IPVA de veículos movidos a GNV. O combustível também agride menos o meio ambiente. O principal benefício quando a gente fala de conversão de veículos é a economia, né? O GNV ele representa um patamar de economia aí da ordem de 50% ou até mais de 50%, dependendo do combustível com o qual você compara, com o etanol ou com a gasolina. E nesse cenário recente em que a gente vê uma tendência de alta de impostos incidindo sobre os combustíveis líquidos, isso destaca cada vez mais a economia que o GNV tem a proporcionar aos usuários. Se você também se interessou, precisa ficar atento. É que a conversão para o gás deve ser feita em lojas autorizadas para evitar acidentes. Hoje o cliente tem que se preocupar em tentar fazer as coisas legal. Porque quem é convertedora, quem é credenciada, ela passa por uma inspeção do Inmetro, certo? Aí é o primeiro passo. Depois disso é o cliente verificar se está sendo instalado tudo certinho. É instalado o redutor, a válvula de capu, que é onde vai abastecer, é instalado o avanço. O que é que esse avanço faz? Esse avanço ele tem a função de melhorar o desempenho do carro. Aí tem um emulador de bico, que é o que faz cortar os bicos, parar o bico para o gás trabalhar, para a gasolina parar. E o simulador de sonda, que é o que faz com que a central do carro reconheça o combustível, né, que no caso seria o gás. E o principal que a gente tem que estar atento, principalmente o cliente, é nas condições básicas do cilindro. Ele tem que estar em boas condições, não pode ter corrosão. É importante ele olhar a data que foi feito o reteste dele, para poder garantir uma segurança maior. Conversão feita, agora é hora de prestar atenção para os cuidados extras que devem ser tomados. Primeiro cuidado, garantir que você está fazendo a adaptação para o seu veículo numa oficina credenciada pelo Inmetro e capacitada para tal serviço. O segundo cuidado que a gente fala, que é uma recomendação bem básica, que os motores e kits mais modernos já fazem isso pelo usuário, é sempre rodar os primeiros quilômetros com combustível líquido e terminar o dia rodando no combustível líquido também. Por quê? Assim você garante que todo o sistema de injeção e de alimentação de combustível original do carro ele vai estar em perfeito funcionamento. Então isso reforça a manutenção do veículo nesse aspecto. Mas a intervenção para o veículo passar a rodar com GNV, ela não tem tantas modificações na concepção original do motor. São acessórios que são colocados. Então o motor não é furado, tubulações do motor não são modificadas, você, na verdade, acopla acessórios que fazem a substituição do combustível líquido original pelo GNV. Tá aí, muito legal a reportagem da nossa querida Polane Santos, nota 10, muita informação legal e tá claríssimo, como disse a Polane. Nesse caso, a matemática está
totalmente a favor do GNV. 8 horas e 55 minutos. Vamos colocar a novidade aqui de novo na telinha, o nosso querido Easy. Olha aí, gente, o trânsito ali na Serraria, trânsito. Quando você vê vermelho, pode ter certeza que o trânsito está congestionado. Novidade para você na telinha da TV Mar, mais prestação de serviço, mais utilidade pública e o melhor de tudo, a gente faz a casadinha com as câmeras da SMTT. Veja aí como é que está exatamente o ponto que nós mostramos no Easy. Agora a imagem ali da nossa querida Via Expressa Menino Marcelo. Trânsito já, o semáforo está fechado, mas dá para ver que está intenso. Eu volto já já com os pitacos de Alexandre Lino e ainda tem a previsão do tempo. Bom dia para você que está chegando agora. Até já. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica.
Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Muito bem, voltamos com o TVMA News, 9 horas. Olha aí imagens das câmeras da SMTT. Temos aí, dá até para dizer, daqui a pouco a Polani vai confirmar, mas me parece que a semana começa com um tempo bem agradável. Agora 9 horas, 1 minuto e vamos trazer aqui para o estúdio, porque chegou a hora do Alexandre Lino. Eu até fiz uma homenagem ao Alexandre Lino esse fim de semana, coloquei uma foto nossa no Instagram. E disse uma coisa que pouca gente entendeu. Porque gente. As pessoas, né? A gente só já tá anos 80, por Super ali. Gêmeos ativar, que mostra parceria. E o Daniel ficou com ciúmes. Ah, Daniel... O Daniel, eu não sei por que ele tá rindo. Mas, não, Daniel, você não é para rir, não. O que interessa é o seguinte, a amizade prevalece. Muito legal, obrigado por você que comentou, Super Gêmeos ativar. Agora, comentário mesmo são os torcedores do CRB, porque o Chico jogou em quantos minutos? 5 minutos. Em 5 minutos, o que ele não tinha jogado até agora. Parabéns, Chico, que Deus te acompanhe. Daniel, saia do estúdio, por gentileza, deixe o switch. Bom dia para você. Bom dia, Mauro, bom dia ao telespectador da TV Mar. Pois é, Daniel faz parte da nossa equipe técnica aqui na TV Mar, é um cara muito profissional, muito competente e também muito divertido. Daniel, daqui a pouquinho eu falo do jogo de ontem, mas eu quero falar agora, começar falando do jogo de sexta-feira à noite. Um jogo que vai deixar saudades no coração do torcedor regatiano. Uma apresentação belíssima, espetacular, um jogo incrível, de altos momentos, de muita emoção e até mesmo de confusão, muita confusão. Chama a atenção para esse cara que vai aparecer agora na sua tela, Chico. A gente brinca muito, a torcida regatiana brinca muito, diz que o Chico é coreano, que o Chico é chinês, que o Chico é japonês. Eu sei que ele tem descendência sul-coreana. No entanto, o que o Chico fez nesse jogo da última sexta-feira vai ficar marcado. Chico fez 2 golaços, conseguiu garantir, assegurar a vitória do CRB sobre o líder da Série B, o América Mineiro, que há 12 jogos não perdia. Fato incrível, incrível. A gente tem que destacar isso. O CRB ficou muito bem posicionado na tabela. Vale lembrar que vinha de 2 derrotas, mas foi um jogo muito bonito para quem foi até o Trapichão e saiu de lá muito animado. O CRB ganha um novo fôlego, aparece melhor, está na 7ª colocação, mas agora a gente tem todo o retorno pela frente. São mais 19 jogos na busca pela tão sonhada Série A, pelo tão sonhado Brasileirão da primeira divisão. Bem verdade, só o resultado de se manter na Série B, esse já agrada a torcida regatiana. E se manter na Série B com resultados como o da última sexta-feira, onde a torcida saiu do Trapichão feliz da vida com mais essa vitória, uma vitória que chamou a atenção até do mais incrédulo torcedor regatiano. E a gente tem que lembrar, né? O torcedor regatiano, ele não gosta dessa expressão, mas ele é modinha. E ele sabe que ele é modinha, só vai na boa. E quando vai, volta para casa feliz. É isso aí. Lino, quem não está nada feliz é o pessoal que torce para o Asa, né? Que também, eu assisti o jogo e parece que além de tudo, aquela bola vem, bate na canela e aí... Bate na canela, bate na coxa, bate no peito e vai para fora. Queria que o Josi colocasse aqui para a gente a classificação da Série C, para a gente entender o que está acontecendo. Maravilha. Sobe na sua tela aí agora, você pode ver os extremos, né? Alagoas está nos extremos.
CSA é o líder, falo já já, e o Asa lá embaixo, amargando a lanterna da Série C, da terceira divisão do futebol brasileiro. E amargando porque não consegue vencer. Observem aí, telespectadores, o Asa tem 12 pontos. Não é uma pontuação ruim. Porém, se você observar no cantinho da sua tela, você vai ver que o Asa tem 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Asa simplesmente não vence. Não vence. E empata tanto que consegue ficar até atrás do Botafogo da Paraíba, que vem de 5 derrotas seguidas. Empata muito. E o empate, para quem acompanha o futebol, para quem observa o mundo do futebol, ele é bom em alguns casos, mas na maioria das vezes não é. São 10 partidas com o técnico Marcelo Vilar e apenas uma única vitória. Vou repetir, 10 partidas e uma única vitória. O Asa amarga uma lanterna e a gente não vê. Eu espero que o Jânio Barbosa, aqui 11h30, com o Viderlan Araújo no Canal Esportes, ele aponte uma saída, aponte uma luz, ele vem com notícias direto de Arapiraca pelo Skype e a gente consiga visualizar um novo cenário. Novo cenário que a gente continua visualizando com o CSA cada vez mais perto, muito perto, bem pertinho da classificação para a próxima fase. E o CSA que mais uma vez, no finalzinho, na hora que os regateanos já provocavam os azulinos nas redes sociais, foi lá e encontrou um suado empate contra o Motoclube jogando em São Luís do Maranhão. Resultado muito bom para o CSA, que mantém a sua média de pontuação e a sua busca pela classificação. Vale chamar a atenção, Daniel Angulo não está se encaixando como El Matador, a promessa de ser um centroavante que faria muitos gols. Não jogou bem mais uma vez. Alguns reclamam de que as bolas não estão chegando para ele, alguns comentaristas, e outros estão observando que o Daniel Angulo não tem aquela matada, não tem aquela pegada, não desenvolve o futebol que já o levou até a seleção do Equador. Vamos esperar, o CSA segue firme, segue na liderança e, como dizem os azulinos, segue o líder. É isso aí, segue o líder, toda a sorte do mundo ao CSA e vamos torcer pela recuperação do Asa, né? Ainda dá tempo? Tempo tem, Mauro, mas é porque o Asa não está passando confiança. É verdade. Ele não passa confiança, ele não, a torcida sequer está indo ao estádio empolgada, porque ele empata tanto, que não mostra a que veio. Essa é a realidade do Asa. Diferente, por exemplo, do CSA, que tem empatado jogos bons jogos e sempre corrido atrás do resultado. Fora as muitas vitórias que o CSA vem imprimindo. O CSA, eu brincaria até, o CSA está quase um Corinthians. Quase um Corinthians, porque não perde. Vai lá, ou ganha ou empata. Diferente do Alvinegro Arapiraquense. E se eu estou falando em Corinthians, Mauro, é bom a gente fazer um balanção aqui. Claro, aproveitar para falar da Série A, né? A Série A, que foi o primeiro turno da Série A que terminou ontem, com um Super Corinthians quebrando todos os recordes, imprimindo a maior pontuação do pontos corridos com 20 clubes até hoje, um ataque que faz gols e uma defesa que não leva nada. Para se ter ideia, Mauro, no jogo contra o Sport do sábado, o Sport Recife, jogando lá na Arena Corinthians, em Itaquera, lá em São Paulo, o Corinthians fez apenas 2 faltas. Ele fez mais gols, 3, do que faltas, 2. É um time que se encaixou e está fazendo uma excelente campanha. Eu já diria que já está com uma mão na taça tranquilamente, praticamente as duas, né? Está com uma em cima e a outra chegando. Muito difícil, só uma tragédia tira esse título do Corinthians, porque eles estão jogando hoje o futebol mais bonito que o Brasil está assistindo na Série A. A gente tem ali atrás Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo, todos esses, e o Sport Recife, não posso deixar de falar do Sport Recife, todos esses fechando o G6. Detalhe que desses 6, 2 estão em crise.
Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ontem perdeu novamente em casa, na frente de sua torcida, mais de 30 mil torcedores. E quem também perdeu na frente de sua torcida foi o Flamengo, jogando contra o Vitória, que amargava, ainda amarga, na verdade, a presença no Z4, na zona de rebaixamento da Série A. E aí, chamar atenção para isso, né? Se o Palmeiras perdeu, mas o Cuca continua. Cuca, técnico do Palmeiras. Porém, no Flamengo, a derrota custou caro, custou o emprego do técnico Zé Ricardo, que ontem à noite foi demitido pela diretoria do Flamengo, que já está em campo agora, buscando um novo treinador. Demissão do Zé Ricardo ontem, devido à derrota para o Vitória na Série A e sinal vermelho ligado lá com o Flamengo, lá na Gávea, porque o time está fraquejando. Bem verdade. Flamengo e Palmeiras eram os favoritos ao título no início do campeonato. E hoje eles estão bem distantes do Corinthians, praticamente campeão brasileiro de 2017. E falando em bom futebol, quem ficou em casa ontem assistiu Cruzeiro 0, Botafogo 0, para a alegria do meu querido Daniel, que eu não poderia deixar de dizer isso, afinal de contas, botafoguense que ele é, saiu feliz da vida, arrancando um pontinho do Cruzeiro, jogando lá no Mineirão. É verdade. Só para a gente fechar aqui o balanço, né, Ale? O São Paulo perdeu mais uma, termina o primeiro turno na zona de rebaixamento e, sinceramente, Ale, é tudo que você está dizendo, a perfeição. Você vê a diferença. Os jogadores do Corinthians confiantes, até aquele jogador que nem joga tão bem, ele está tão confiante que ele passa a ser um ótimo jogador. No São Paulo, tem gente que se esconde. Sim. O goleiro está se revelando pior do que o Denis, por incrível que pareça. Então, se for falar de São Paulo aqui, esquece. Agora, o Cruzeiro, eu achei que fosse ganhar do Botafogo, também não conseguiu. Eu acho que o único que ainda pode, no sonho pelo menos, fazer frente ao Corinthians é o Grêmio, né? Sim. Que está longe. E o Santos. E o Santos. Então, a gente vai acompanhar. Já nessa semana já tem rodada do segundo turno. Né? A gente tem agora no meio da semana Libertadores. Entendeu? Então, só no fim de semana, né? No fim de semana. Mas quem não está jogando Libertadores vai dar aquela descansada e vai acompanhar pela TV os bons jogos que a Libertadores promete. Os jogos de volta, depois da primeira fase das oitavas de final. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, você chama o intervalo, anuncia a Polani e a gente volta com a previsão do tempo. Naquela câmera? Aquela lá. Temos um intervalo agora. Antes, se você puder, confere lá a gente na gazetaweb.com ou no nosso aplicativo para smartphone, TV Mar, canal 25. Até lá. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A
acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Muito bem, de volta agora com imagens da Barão de Atalaia na manhã desta segunda-feira. Trânsito fluindo sem maiores problemas. Agora que já são 9 horas 16 minutos, reta final do TVMA News. E é hora de receber a Polani Santos, que na sexta-feira acertou tudo da previsão. Parabéns, bom dia. Bom dia, parabéns, viu? Pois é, a gente fez um gol de placa, como diz aqui, como diria Alexandre Lino. Com a previsão do tempo para o final de semana, como a gente havia dito, realmente fez sol, choveu só na madrugada de domingo, que aí a gente até comentou, quase ninguém vai ver porque vai estar dormindo. Eu vi porque estava acordada com a bebê. Pois é, e aí o que a gente tem para hoje? Você pedalou? Pedalei no sábado. Pois é, 10, tá vendo? Foi muito legal. Que bom. E o que a gente tem para hoje? Olha, gente, a temperatura, o tempo ele deve continuar firme também durante essa semana. A gente teve essa chuvinha durante a madrugada, mas eu acho que foi só para esfriar mesmo. E, inclusive, a gente tem imagens também de satélite aqui. Dessa vez não são as imagens de Acemar, mas são as imagens bem legais também, inclusive animadas, do clima-tempo, que mostra uma nebulosidade ainda aqui em cima, porque a gente vê também que o céu está um pouco encoberto. Mas aí vem essa expectativa já aqui também no período do tempo mais seco e a gente deve continuar assim durante todo o dia de hoje e em todo o estado. A gente só deve registrar um pouquinho de chuva passageira na região do Baixo São Francisco. Mas no mais, em todo o estado a gente vai ter esse tempo com o sol encoberto com um pouco de nuvens e se tiver chuva, só chuvas isoladas e passageiras em alguns pontinhos aqui do nosso estado, Mauro. E interessante, né, Polani, na semana passada você destacava a questão da temperatura, né? Já dá para perceber que está subindo devagarzinho, Exatamente, está subindo mesmo. A gente, inclusive, tem imagens aí também para mostrar como as temperaturas já estão se elevando. Isso é bom para quem está de passagem, principalmente aqui, e para quem também já estava cansado de todo aquele friozinho que estava fazendo. Olha só, já começa a registrar 29 graus na região do Sertão, litoral e também na região do Agreste. No litoral, 28 graus, na realidade, Sertão, Baixo São Francisco e Agreste registram 29 graus. Agora a gente tem aí uma outra imagem também que mostra que finalmente a gente sai da casa dos 20 e já está partindo aí para a casa dos 30 graus. Puxa vida. Na região do Sertão de São Francisco. Olha aí, 30 graus, hein, Sertão de São Francisco. Pois é, então já começa a esquentar mais, exatamente porque também já está terminando, Mauro, a quadra chuvosa da gente, né? A gente já está chegando no último mês em que se registra chuva e a gente na sexta-feira também mostrou o quantitativo de acumulado de chuva, que a gente mostrou aqui também com o mapa, mostrando que choveu o dobro do que era esperado nesse período chuvoso. Caramba, vamos ver como é que vai ser o tempo. E assim, Polani, é muito interessante essa tua participação, porque muita gente fala, Mauro, mas vocês ficam fazendo essa análise do tempo, será que eu posso confiar? Aí, o resultado da semana passada
mostra que vocês devem confiar no trabalho que a Polani vem fazendo, muito legal, com todo o apoio da Semar, né, Polani? Exatamente, Mauro. Muito Queria, legal. inclusive, agradecer o apoio deles. É lógico, o Vinícius, um trabalhador incansável, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vocês chamam a matéria para a gente encerrar, acho que ainda dá tempo, 9h21, energia e segurança. Falando nisso, parabéns pela matéria que você fez dos combustíveis, ficou muito legal. Economia mesmo, né? Economia bem grande. E aí o Lino me questionou, mas Polani, quem é que roda 2.500 quilômetros por dia? Quem trabalha com carro e faz o carro uma ferramenta de trabalho, roda isso e muitas vezes até mais. É verdade, roda muito. E aí muito a diferença mesmo. pesa bastante no bolso. Com certeza, vale a pena o investimento. Vamos chamar essa matéria? Vamos sim. Olha, Fernando Palmeira esteve lá na Eletrobras para mostrar quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de fazer qualquer tipo de ligação de energia na nossa residência. Vamos conferir. Energia elétrica, um fenômeno da física aproveitado pelo ser humano para o seu bem-estar, para o desenvolvimento. Mas sim, desde o início que se discute os seus perigos. E a guerra das correntes, como foi conhecida entre o Edison e Tesla. E aqui a gente vem chamar a atenção mais uma vez para lidar com a energia elétrica com segurança. Nós estamos na sede da Eletrobras Distribuição Alagoas, ao lado do Jorge Rocha, ele que é responsável pela orientação, ele que coordena a segurança da eletricidade aqui na Eletrobras, nos fala sobre esses cuidados que devemos ter com o uso da eletricidade. Ok, Fernando, mais uma vez, né, a gente está aí com a campanha desenvolvida através da ABRAD, que é a Associação Brasileira da Distribuidora de Energia Elétrica, e a Eletrobras não podia deixar de acompanhar a ABRAD nessa campanha. Então, anualmente, a ABRAD desenvolve uma campanha visando, naturalmente, fazer essa prevenção dos acidentes com o risco elétrico, ou seja, aquelas situações que promovem algum tipo de condição que favorece a ocorrência de acidentes, e aí a gente vem despertar novamente para a população aquela questão da pipa, a questão do cabo quebrado, do fio no chão, a questão dos aterramentos, né? A questão das gambiarras, a questão da construção, a questão do desvio de energia. Então, tudo isso tem sido abordado por nós no sentido de que a população se conscientize da necessidade de manter essas instalações de forma segura. Agora, o que é que se poderia basicamente passar para as famílias, evitar a tomada ali sem um isolante, com a criança que pode chegar perto, enfim, o problema de ser eletrocutado dentro ou fora de casa? Bom, muitas vezes você precisa de um ponto de energia distante da sua instalação, da sua rede, e muitas vezes você utiliza uma extensão, não é? Eu trouxe aqui uma extensão que a gente conhece como filtro de linha, né? É uma extensão que tem uma certa segurança, onde a gente tem um fusível, né? Onde você pode ligar e desligar, e esse fusível serve de proteção para essa instalação, né? Além disso, a gente tem a proteção do sistema de aterramento, né? O pino o garfo de 3 pinos, para que você possa fazer. E aqui a gente tem exatamente a proteção para que a pessoa não tome nenhuma descarga elétrica. A gente também tem também o T, né? Eu trouxe aqui também um T, né? Onde a gente observa a utilização desse T, onde a gente tem a proteção, né? Esse aqui é uma proteção justamente para evitar que você faça algum tipo de contato com a parte energizada. E ainda, a gente tem aí a proteção para a criança, que é justamente o fechamento, né? Para que você tenha uma instalação totalmente segura. Aqui a gente tem um cabo que a gente chama um cabo de dupla isolação, ou seja, você tem essa isolação externa e você tem outra isolação por dentro. Se esse cabo machucar, uma criança morder, naturalmente que ela não vai sofrer uma descarga, porque a dupla isolação ela vai fazer a proteção. Agora, sobrecarga numa extensão como essa é desaconselhável? Sim, porque ela tem um fusível. Qualquer momento que tiver uma sobrecarga e esse fusível atuar, consequentemente ele desliga toda a instalação. Toda a instalação dos equipamentos que estão nesse filtro de linha. Então a gente observa que o filtro de linha pode ser utilizado, o T também pode ser utilizado, mas de uma forma provisória, que não seja utilizado como uma forma permanente numa instalação. Os cuidados básicos para quem está construindo ou pretende construir? Bom, primeiro é solicitar uma ligação provisória, né? Aqui junto ao departamento comercial da Eletrobras, né? Para que você não faça nenhum tipo de ligação clandestina, né? Essa ligação provisória é feita a instalação, com o padrão, com o aterramento, com tudo que é exigido pela empresa para aquela instalação, e a partir daí você pode começar a sua construção.
e ao final da construção você solicita exatamente a ligação permanente para aquela unidade consumidora. Dicas para saber usar o chuveiro, usar o ferro elétrico, usar todos esses equipamentos que hoje estão em cada lar. O ferro elétrico, né? A dona de casa, ao utilizar o ferro elétrico, ela junta toda a roupa para passar de uma só vez, passa primeiro, naturalmente, as peças mais pesadas e, ao final, as peças mais leves, já com o ferro desligado. O chuveiro é o grande vilão, né? O grande vilão por quê? Porque ele é uma resistência, tem um consumo de energia bem elevado, né? E você, estando no verão, né, deve utilizar sempre o chuveiro no modo inverno. Né? E no modo inverno, você utilizar também no modo inverno, que é uma forma de você economizar energia. E o cuidado é não fazer manuseio nessa chave seletora do chuveiro durante o momento do banho. Ou faz antes, né? Ou para, se enxuga, desliga o disjuntor para você fazer a manobra nessa chave de mudança de estação. Manuais não faltam por aí, em qualquer banca de revista e até na internet tem com fartura dando todas essas dicas para que você evite o problema. Aproveitar ao máximo a maravilha da energia elétrica, mas com toda a segurança. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar, no canal 25 da NET. Tá aí, muito legal a reportagem, extremamente importante. Como disse o Fernando, quando o assunto é energia elétrica, não dá para brincar. Muito obrigado pela sua companhia. Está terminando esta edição do TV Mar News. Tenha uma excelente semana e a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com mais uma edição do TV Mar News. Continue aí com a programação da TV Mar. E veja como está o trânsito ainda. Eita, mais uma semana começa. Tudo de bom para vocês. Até amanhã.